Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Observamos aqui, amados, que a reforma em si, o seu conteúdo, o seu teor, o seu eco até os dias de hoje, reflete, na verdade, um retorno às Escrituras. E aqui nós trazemos uma reflexão. Será que hoje a igreja ela não está precisando retornar às Escrituras? Será que a igreja não está precisando urgentemente rever seus conceitos através das Escrituras? Será que aquele culto que eu ofereço a Deus tem sido um culto bíblico? Tem sido um culto conforme as Escrituras? Então, queridos, observamos que esse eco da reforma, da suficiência da Escritura e nada mais acrescido, deve ecoar hoje em nossos ouvidos, em nossas igrejas, em nossos ministérios, em nossos pastorados. Somente a Escritura. Então observamos que, por exemplo, se hoje temos um culto na igreja e não tem o grupo de louvor, se não tem, na verdade, o coral da igreja, se não tem o cantor da igreja, será que a pregação da palavra, o ensinamento, não é suficiente? Então, amados, observamos que a palavra ela é suficiente para dar ensinamento ao crente, para dar condições de ele caminhar. Então, amados, observamos que a igreja entendia a reforma gerada pelo verbo divino, revelado nas Escrituras e encarnado entre os homens, tem por objetivo o quê? Essenciais: viver a palavra de Deus, ensiná-la aos seus fiéis, testemunhá-la diante do mundo, pregá-la aos pecadores. O que podemos observar, irmãos? Os pecadores estão clamando. Os pecadores, muitas vezes, não conhecem Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Estranham a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Vem aqui para o sertão para você ver. Vá para os sítios. Vá para a zona rural. Ou vá para a cidade mesmo. Para você ver a falta de conhecimento que há. E a sede também de conhecer Deus. Então, meus amados, eu quero concluir este estudo, esta palavra, observando primeiro que a igreja é filha da palavra revelada e encarnada. A igreja não é mãe da palavra. A igreja não é mãe da palavra. Segunda coisa, ninguém melhor que a filha, que é a igreja, para entendê-la, submeter-se a ela e proclamá-la pela pregação, pelo ensino e pelo testemunho. Não é apenas, queridos amados irmãos, termos a Bíblia debaixo do nosso braço, mas observamos que é testemunhar com a nossa vida o que a Bíblia de fato requer de nós. A Bíblia, meus amados, numa visão reformada, ela é suficiente e eficiente instrumento divino para a salvação. A Bíblia, apenas a Bíblia, somente a Bíblia, ela é eficiente e ela é suficiente para a salvação, na habilitação e santificação dos fiéis. Então, quer buscar santificação? O irmão quer ser santo? Ah, pastor, mas eu vou escutar uma música que fala sobre santificação, eu fico tudo arrepiado, eu fico mexido, eu fico tocado, eu choro. Então, meu amado irmão, isso não quer dizer santificação, isso quer dizer emoção. Você se emociona, mas quer dizer santificação, porque muitas vezes não há uma mudança de vida, não há uma mudança de conduta, não há uma mudança de caráter. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós deixamos de ver a vontade de Deus na sua palavra para ver apenas o que nós queremos ver. Devemos refletir o que Paulo diz a Timóteo. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Queridos, toda escritura é inspirada por Deus e útil. Então ele vai dizer, para ensinar, primeiramente para ensinar, segundo, para repreender, terceiro, para corrigir,
Quarto, para educar na justiça. E por que isso, irmãos? Porque a Escritura ela é apta para isso, ela é útil para isso, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Sabe por quê? Para que o homem de Deus, ou seja, para que o crente, seja perfeito e perfeitamente instruído, ou habilitado, capacitado para quê? Para toda boa obra. Então, para isso é que a Escritura, irmãos, foi deixada para a igreja. Então perceba, qual é a autoridade na igreja, irmãos? A Escritura. E por que nós observamos esse tema hoje, que nos fala a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja? Sabe por quê, queridos? Porque lá no passado, então tinha-se uma visão, e ensinava essa visão de que a igreja ela era a autoridade. Que a igreja ela tinha autoridade através do seu clero. E não só ela, mas também a tradição, mas também o seu corpo eclesiástico, então tinha autoridade. Veja, amados, vemos aqui hoje que não só a Escritura, mas dentro do catecismo católico observamos que na formação vem primeiro a tradição, segundo as Escrituras e terceiro o corpo eclesiástico, ou seja, o clero. Então veja que a Escritura, na verdade, ela fica no meio. E aí conclui dizendo que esses três, tradição, Bíblia, ou Escritura Sagrada, e também o corpo eclesiástico, são capazes ali, como observamos, de conduzir o homem à salvação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.